Olá, queridos ouvintes, esse é o podcast Puro e Simples e aqui quem fala é Melissa Quintela. Eu sou arquiteta, tenho 26 anos, sou da CN Fortaleza e se você ouviu o primeiro episódio do podcast, você já sabe mais ou menos do que nós vamos tratar aqui. O objetivo é compartilhar o nosso tempo de mesa. A gente percebeu como um grupo de amigos, todas as vezes que a gente se encontra, a gente compartilha coisas tão preciosas que Deus tem falado no dia a dia, com coisas tão simples às vezes, só percepções que a gente parando um pouquinho para prestar atenção, a gente consegue ver Deus ali, consegue ver a mão dele, consegue ouvir a voz dele, consegue ver os pés dele. E o objetivo desse quadro é trazer isso, do que o Senhor tem falado para mim no ordinário. Coisas extraordinárias no ordinário. Às vezes a gente escuta, não sei vocês, mas eu escuto um podcast qualquer, eu penso, caramba, essa pessoa que tá falando, para ela ter um podcast é porque ela tem muito conteúdo, ela tem algo, ela é uma pessoa famosa ou ela é uma pessoa de contatos e tudo mais. E o Senhor tem me mostrado, desde que esse sonho nasceu no coração do meu amigo João Magno, que não, é para falar quem tem voz, é para falar aqueles que ele deu algo para falar. Então, eu estou aqui nessa missão de falar do que o Senhor tem falado comigo. Eu não sou uma pessoa pública, não sou uma pessoa extraordinária, digamos assim. E provavelmente você não me conhece, mas eu tenho vivido a cada dia na simplicidade, no dia a dia normal, às vezes lavando uma louça. Tenho podido ouvir a voz do Senhor de uma forma que talvez eu não percebesse antes por não buscar isso. Então, que nesse quadro nós possamos juntos chegar a cada dia a aprender a como ouvir a voz do Senhor de uma forma mais clara nas coisas simples. Porque às vezes a gente para e pensa, não, Deus só... Se você não é cristão, talvez a visão que você tenha seja, cara, Deus só fala assim com a pessoa mais estudada da Bíblia, que fez curso de teologia, ou com aquele pastor específico que é muito ungido. E eu não tenho acesso a isso. Você pensa que não tem acesso a essas coisas por você não ser aquela figura, né, de destaque. Mas o Senhor não só fala como Ele quer falar. Eu acho que essa é a principal chave de se entender. O Senhor quer falar com a gente. É isso que Ele quer desde o início, é relacionamento. Então, se você está disposto a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, é no dia a dia. Não é quando você for subir num púlpito para dar uma palavra para 3.000 pessoas. Não é quando você for fazer um louvor para uma multidão, ou quando você estiver com uma mesa de podcast. Não é. É no dia a dia mesmo que o Senhor quer ter relacionamento com você e quer falar coisas profundas e destravar chaves na sua vida que talvez você nunca tenha percebido, só porque não parou para olhar um detalhe da voz do Senhor, parou para ouvir um sussurro do Senhor. E eu espero que com este quadro, o nome desse quadro é o Extraordinário no Ordinário, e eu espero que neste quadro nós possamos juntos ir conseguindo encontrar, sabe, esses meios de ouvir a voz do Senhor, de estarmos mais atentos à voz dele no dia a dia. Porque a grande maioria de nós, você que está ouvindo, eu que estou falando principalmente, somos só pessoas comuns. E é isso que a gente vai compartilhar, o que Deus tem falado no ordinário. E até começando com um testemunho pessoal, eu nasci numa família cristã, tive esse privilégio, mas eu não conhecia muito Deus, eu não conhecia esse relacionamento do Senhor com o Senhor, eu não sabia que eu podia falar com Ele. Eu sempre soube, sabe? Você tem que orar e Deus vai ouvir a sua oração. Isso eu sempre criei, eu sempre tive fé. Só que pra mim era como se fosse um monólogo. Pra mim eu ia estar falando
e Deus ia estar no canto dele lá em cima, bem longe de mim, bem distante de mim, ouvindo e anotando e trabalhando ao meu favor. Eu cria sim nisso. Só que a minha vida cristã mudou completamente quando eu entendi que não era distância, mas assim como ele habita dentro de mim, habita dentro de você, que tem o Espírito Santo, é um relacionamento de proximidade. Se eu posso até te conhecer, digamos, eu te conheço, eu te encontro na rua, mas eu tô de um lado da rua e você tá no outro lado. Eu posso gritar e você me conhecer, mas você não entendeu o que eu tô falando. Mas se eu atravessar a rua e eu chegar mais perto, e eu falar perto de você, você vai entender a minha voz, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E é isso que o Senhor quer. Ele não quer que a gente esteja do outro lado da rua. Ele quer que a gente esteja do ladinho dele mesmo, falando e ele ouvindo. E não só ouvindo, mas respondendo. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer responder. Um pai não gosta de filhos com dúvida. Então, o Senhor sempre vai responder. Eu quero que você já comece. Se você não entendeu isso ainda, que você entenda essa chave na sua vida. Não tem nada que você fale para o Senhor que Ele não vai lhe responder. Talvez não seja a resposta que você queira ouvir, mas isso é outra conversa. E o Senhor, Ele vai te responder se você tiver fé e você parar para ouvir. O Senhor sempre está falando, sempre está falando. Às vezes a gente pensa... o Senhor não fala comigo porque eu não tenho lá essa vida espiritual toda. Mas a verdade é que nós só estamos vivos porque Ele fala. Porque a partir da palavra dEle nós tivemos vida e Ele continua falando todo o tempo. O negócio é a gente parar para prestar atenção no que Ele fala. A gente olha às vezes para a Bíblia e pensa, nossa, Deus fala de maneiras assim, olha como Ele falou com Moisés e estava numa sarça pegando fogo e caramba, Deus só se revela em coisas extraordinárias assim. Olha como Ele falou com Salomão, foi perguntar para Salomão e tal. E cara, se você parar para olhar na Bíblia, às vezes que Deus fala usando o extraordinário, né, o que foge da normalidade, são poucas vezes. Você não sabe quantas vezes Deus falou com Salomão. Deus só falou com Salomão 2 vezes. E assim, eu espero que Deus não fale comigo só 2 vezes na minha vida. Eu espero que eu possa ouvir a voz dele todos os dias. E ouvir na normalidade, não ficar esperando algo extraordinário acontecer para entender que Ele está falando. Porque Deus, Ele se expressa no sussurro. Lá em 1 Reis 19, Elias fica se perguntando onde é que está o Senhor, e o Senhor diz para ele: saia daí e fique diante no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. E era lá onde Deus estava, era no suave sussurro. Foi quando Elias estremeceu e ele percebeu: uau, o Senhor está aqui. Não foi no extraordinário do fogo caindo do céu e do vento jogando tudo para um lado e para o outro, mas foi num sussurro. E só escuta sussurro quem está atento. Então, quero convidar você a todos os dias, quando você for orar, você pedir: Senhor, que eu venha estar cada vez mais atento aos teus sussurros, que eu possa estar cada vez mais com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz, para não me perder da tua voz, não me perder da tua direção. E no dia a dia, você pedir para que isso seja feito no dia a dia, enquanto você estiver no caminho para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, quando você estiver em casa lavando uma louça, arrumando a cama, varrendo a casa,
quando você estiver cuidando da sua família, cuidando do seu filho, do seu irmão, do seu avô, da sua avó. É aí que o Senhor vai estar falando com você mais do que no extraordinário. É um privilégio quando o Senhor fala no extraordinário, mas um privilégio no sentido de que, caramba, você vê de fato algo sobrenatural acontecendo na sua frente. Mas eu acho que privilégio maior ainda é entender que existe um Deus tão grandioso que criou os céus e a terra e que mesmo assim todos os dias ali na simplicidade, nas bobagens que eu tô fazendo no meu dia, que eu não vejo nada de importante às vezes, mas Ele tá ali e Ele quer se relacionar comigo. E realmente isso é algo maravilhoso demais de se compreender. Como é que um Deus tão grandioso, tão poderoso, quer simplesmente parar e me ouvir falar e contar para Ele? Sabe, o Senhor quer isso. O papai quer isso. Ele quer que você pare e você conte o seu dia para Ele. Ele quer que você tire um momento, aqueles momentos mais difíceis e diga: Senhor, aconteceu isso no meu dia, e eu não tô bem, eu tô me sentindo assim. E quando você errar, você dizer: Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E quando você estiver sentindo os piores sentimentos possíveis, você ser sincero com o Senhor e dizer: Pai, eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo assim, isso não tá me fazendo bem. Seja o sentimento que for, às vezes é difícil a gente externalizar, mas o Pai tá aí para ouvir. A gente às vezes tem medo de externalizar porque a gente nunca acha que a outra pessoa está disponível para nos ouvir, que a gente pode pegar o nosso melhor amigo, a pessoa mais próxima, e contar tudo o que está acontecendo, e pode ser que a pessoa no final diga: ô amigo, vou estar orando por você. E seja sincero do coração dela, mas talvez você esperasse um tipo de conforto maior, mas é isso que o Senhor tem para nos oferecer. Ele tem para oferecer um conforto, um ouvido amigo, né? Um ombro amigo. E não só conforto, mas direção. Acho que isso é o melhor, assim, o que mais Ele quer nos dar, o que mais Ele quer que a gente pergunte: Senhor, qual é a tua opinião sobre certa coisa? Sobre isso? Será que eu faço isso? O que é que tu acha disso aqui, Senhor? E é isso que o Senhor quer, um coração disposto a perguntar a opinião dEle, e não só perguntar, mas obedecer de fato. E são nesses momentos que a gente para e na simplicidade do dia a gente conversa com Ele, é sincero e fala o que está no nosso coração. Mas não só fala como um monólogo, mas fala tendo fé de que Ele está ouvindo e de que Ele vai te responder, seja como for. Às vezes Ele vai te responder na palavra, às vezes Ele vai te responder pela boca de outra pessoa, às vezes Ele vai te responder diretamente a você no seu espírito. Vai vir talvez um pensamento, um sentimento muito forte sobre algo que não teria como você saber sozinho, e você vai saber que é o Senhor. E nesses momentos você vai pensar: uau, o Senhor falou comigo. Não tem nada mais poderoso do que isso. Ter essa sensação de que você tem certeza de que o Espírito Santo falou com você. E você às vezes pode até chegar para outra pessoa e dizer: cara, o Senhor falou comigo, Ele disse isso, isso, isso. E a pessoa olhar para você e dizer: esse bicho é doido. E você nem ligar porque a pessoa falou, porque você sabe que foi o Senhor que falou com você, que foi o Espírito Santo que testificou no seu espírito. Eu acho que isso é o mais poderoso. É isso que eu quero instigar para vocês. E principalmente, sabe, naqueles dias mais difíceis, naqueles dias que você pensa assim: cara, Deus não tá aqui, Deus não tá comigo mais, Deus tá longe, o Deus tá escondido de mim. Isso tudo é só uma mentira, não só da nossa alma conturbada, né, pelos problemas, mas de setas mesmo malignas para tentar dominar a nossa mente. Mas Deus
não se esconde por completo de nós, de forma alguma. Ele está sempre ali. Sabe, tem uma história boa que o João Magno até me contou, que a gente ouviu numa pregação, que é uma analogia de como é nos dias difíceis, que a gente pensa que Deus está escondido, com uma brincadeira de esconde-esconde entre um pai e um filho. Quando o pai e o filho brincam de esconde-esconde, o pai não vai se esconder completamente, né, de um filho pequeno. Ele vai se esconder, mas ele vai ter a certeza de ser num lugar onde o filho pode achar. E aí o pai se esconde atrás de uma cortina e deixa os pés enormes, tamanho 44, saindo debaixo da cortina, que é para ter certeza que o filhinho vai ver. E o filhinho corre lá, feliz, encontrei! E a alegria do filho não é a brincadeira de se esconder, mas é o encontrar o pai. Essa que é a maior alegria da brincadeira do esconde-esconde. E é isso que o Senhor faz conosco. Às vezes a gente pensa que Ele se escondeu, mas Ele pode até estar um pouco escondido, mas é naquele lugar que, se você parar para procurar um pouquinho, Ele vai se revelar para você e vai falar algo precioso, vai te dar uma revelação nova. Aquilo que você estava procurando, aquilo que você estava precisando, é o que Ele vai te encontrar, vai te dar. E lá em Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, cabe a nós esquadrinhar mesmo, procurar. O Senhor encobriu algo, onde é que você vai achar? Você vai achar no dia a dia, não é no sobrenatural, simplesmente ficar esperando algo sobrenatural mesmo acontecer. Vai ser no dia a dia que você vai encontrar com o Senhor, naquela busca íntima no seu quarto, aquela busca que é só você e Deus, que não tem mais ninguém escutando, mas que Ele está escutando. É nessa certeza. E eu quero orar com você por isso agora. Nós possamos ser cada vez mais sensíveis, sabe, à voz do Espírito. Que você possa tirar o seu tempo aí, onde quer que você esteja, se você puder prestar um pouquinho mais de atenção, se concentrar no Senhor agora. Colocar a mão no seu coração ou a mão na sua cabeça, onde você acha que talvez precise mais, a área que precisa mais do agir do Senhor nesse aspecto. Então, Senhor, obrigada, Paizinho, por se revelar para nós. Obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à Tua grandeza, nós temos acesso ao extraordinário, Senhor, no dia a dia. Porque ouvir a Tua voz, Senhor, é o que nos sustenta. É a maior alegria que alguém pode ter, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu estás sempre disponível, Pai. Obrigada porque Tu estás sempre ali, mesmo quando a gente pensa que não, Senhor. Muito obrigada, porque Tu não nos abandona jamais, Senhor. Às vezes nós erramos e nós queremos Te abandonar, mas mesmo assim Tu permanece fiel, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiel a Ti, Pai. Que a cada dia nós possamos ter ouvidos cada vez mais abertos para ouvir a Tua voz. Que nós possamos ter um coração aberto, Senhor, à Tua palavra. Que a gente não fique simplesmente satisfeitos por ter um monólogo de devocional. Começar a orar e ficar falando e não parar para Te ouvir, Senhor. Que isso não satisfaça mais o nosso coração, mas que a gente possa a cada dia mais ansiar, Senhor, por ouvir a Tua voz na intimidade, Senhor.
não só quando tiverem outras pessoas num culto, Pai, mas que na nossa intimidade, enquanto a gente estiver lavando uma louça, Senhor, eu te peço para que Tu venha ser cada vez mais presente, que os nossos olhos possam ser cada vez mais abertos a ver os detalhes de onde o Senhor se esconde ou de onde o Senhor está aparecendo escancarado e mesmo assim a gente não consegue ver, Senhor. Que a gente possa ter a mente mais aberta, Senhor, a Ti. Nós repreendemos em nome de Jesus toda cadeia mental que impede a mim e a quem está escutando de ter um acesso, Senhor, à Tua presença, ter um acesso à Tua voz, Pai. Nós não aceitamos mais, nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor, mas que a cada dia a gente possa, Senhor, estar buscando a Ti, Senhor, de corpo e alma e de espírito, Senhor, acima de tudo. Então eu te peço para que venha nos abençoar e nos ajudar, Senhor, a ter essa sensibilidade cada vez mais aflorada por Ti, Senhor, a todos os momentos, em todos os momentos, Pai. E aonde a gente for, Senhor, independente da situação, de ser difícil ou de ser fácil, a gente olhe e seja capaz de dizer: o Senhor está aqui. Eu vejo o Senhor aqui nesse detalhe. Eu vejo o Senhor ali. Eu vejo o Senhor atuando nessa área. Tá difícil? Tá. Mas a mão dele tá segurando bem forte com a minha. Que essa possa ser a verdade do nosso coração, Senhor. Todos os dias. E que nós possamos transparecer isso para as outras pessoas, Senhor. Que nós possamos ajudar mais pessoas a enxergar, Senhor, o extraordinário que é ter uma vida ordinária com o Senhor. Que nós podemos ter vidas normais, mas que nós vivemos revelações grandiosas em Ti, Senhor, a cada dia. Esse é o nosso desejo, Senhor. E nós já Te agradecemos porque nós cremos que ao orarmos o Senhor está ouvindo. E ao pedirmos e ao buscarmos o Senhor vai se deixar ser achado por nós. Obrigada, Paizinho, pois Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. E eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. E as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso Te ver. Eu posso Te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz, Senhor. Tua presença me preenche. A Tua presença é o meu bem de maior valor. E não há nada que se compare a Ti. Não há nada que se compare ao
presença, que a tua presença não há nada, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais,